Você não está conseguindo perder peso? Agora você vai entender por quê. Eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e hoje a gente vai conversar sobre as 5 principais razões para você não perder peso. Primeira razão, você não percebe a quantidade de calorias que você come durante o dia. Isso, gente, é muito comum. Os pacientes chegam no meu consultório e falam: doutora, mas eu não como nada, eu como muito pouco e eu não estou conseguindo perder peso. Vamos fazer uma experiência? Eu falo assim para eles: vamos anotar tudo que você come naquele dia, que eu vou contar as calorias para você. Ou eu peço ao paciente fazer um diário de alimentação. Hoje em dia isso é muito fácil fazer porque existem vários aplicativos que são contadores de caloria. Então você pode estar colocando ali no aplicativo quantas calorias ou o que você comeu naquele dia, que no final já vem somado ali para você quantas calorias. O que é importante nessa questão? O importante é que a gente come coisas sem perceber o quanto que elas engordam. Qual é o valor calórico que tem, por exemplo, num brigadeiro? A gente não imagina que aquele brigadeirinho que a gente come inocente entre a refeição, depois que a gente almoçou, vai atrapalhar tudo que a gente fez de atividade física na academia. Então a gente acha que é mágica? Não! Tudo que a gente come ali é contabilizado pelo nosso metabolismo. Se a gente está comendo mais do que está gastando de energia, para algum lugar aquilo vai. E normalmente vai para a gordura, que é a nossa forma de reserva. Então a dica para você é: conte as calorias sim. Não é só contar calorias, sem dúvida é importante que a gente tenha uma alimentação com qualidade, né? Então o importante não é só o valor calórico que eu vou comer ali no dia, se a minha alimentação, por exemplo, ela não é saudável. Então a gente tem que comer com qualidade, alimentos saudáveis, mas tendo uma ideia de quantas calorias a gente pode comer por dia. Se você quer perder peso, então o seu médico vai fazer uma avaliação, como eu faço aqui no consultório. Vocês podem até estar vendo um outro vídeo que eu fiz que é sobre a bioimpedância. É uma das maneiras que tem de avaliar a composição corporal, e nessa bioimpedância eu consigo ver qual é a taxa metabólica basal do indivíduo. O que quer dizer isso? Qual é o gasto energético daquela pessoa? Isso me ajuda muito a calcular, por exemplo, quantas calorias no máximo você vai poder comer por dia. Então, às vezes, a tua perda de peso ela não está sendo eficaz porque você está comendo o que a gente chama de as calorias ocultas durante o dia, que é aquela beliscadinha que a gente dá entre as refeições, é uma coisinha que a gente come antes de dormir, às vezes coisas que parecem inocentes, que são porções pequenas, mas são muito calóricas. Preste atenção nisso. Segunda razão para você não perder peso: você está sabotando o fim de semana. Então isso também é muito comum. Eu tenho vários pacientes que fazem a dieta muito direitinho durante a semana e no fim de semana acham que podem comer e beber tudo. Bebida alcoólica tem caloria e isso conta sim. Normalmente sempre que a gente bebe, a gente acaba comendo alguma coisa para acompanhar. Então, no final das contas, todo aquele esforço que a gente fez durante a semana de estar ali fazendo a dieta direitinho, comendo um pouquinho, seguindo lá o cardápio prescrito, às vezes vai por água abaixo quando a gente exagera no fim de semana. Já que o fim de semana é muito importante a socialização, é quando a gente geralmente sai um pouco da rotina, então é importante que a gente saiba fazer escolhas certas. Se você vai comer fora com a sua família num restaurante, por exemplo, e você quer beber, então não exagere no prato principal. Procure comer saladas, procure comer opções de carne branca que são menos calóricas, como peixe ou frango, cozido, ensopado, grelhado. Fuja dos fritos, fuja das frituras, dos empanados, a milanesa, parmegiana, coisas que tem muito molho ou muito queijo, porque assim você diminui a caloria do alimento que você já vai estar, por exemplo, ingerindo na bebida alcoólica. Se ao contrário, você vai comer uma comida que é mais calórica, então não coma sobremesa. Então, fazer as escolhas certas, inclusive no fim de semana, é a opção certa para você que quer perder peso. Terceira razão. A terceira razão, ela pode estar oculta na forma de medicamentos. Existem remédios que aumentam o apetite. Existem remédios que não favorecem a perda de peso. Muitas das vezes esses remédios são necessários sim,
e são normalmente remédios usados para depressão, são antipsicóticos, calmantes, que a gente chama de sedativos, que às vezes interferem nessa questão do peso. Algumas medicações também, como corticoide, também às vezes estão associadas à retenção líquida, a ganho de peso. Então, infelizmente, alguns remédios podem, enfim, influenciar isso. Se você está querendo perder peso e não consegue, e você está usando alguma medicação e você quer saber se essa medicação pode interferir com o seu peso, converse com o seu médico. Quem sabe ele não pode trocar a medicação para você. Então a gente às vezes é o caso de trocar a medicação e escolher uma medicação que te favoreça ou que não vá atrapalhar na perda de peso. Então isso também é uma dica importante que a gente não pode esquecer. Quarta razão, você come muito de uma coisa boa. O que quer dizer isso? Comidas que são saudáveis, que são boas, que a gente deve comer mesmo, mas você está comendo numa quantidade exagerada. Então isso é um ponto importante. Eu costumo chamar a atenção para os meus pacientes que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em uma alimentação mais saudável, então elas estão comendo comidas que são feitas, por exemplo, com gordura, que a gente chama de gordura boa. Alimentos como nozes, castanha, as sementes, o abacate, o próprio azeite, são alimentos saudáveis, que têm gordura boa, ricas em ômega 3 e ômega 6, mas que são muito calóricos. Então, dependendo da quantidade que você está ingerindo desses alimentos, é lógico que isso vai contribuir para o ganho de peso. Ou pode ser uma razão para você não estar perdendo peso se você está seguindo uma pauta dietética alimentar adequada e saudável, mas acaba abusando, por exemplo, da castanha, da noz, das sementes. Às vezes os próprios cereais, que são super saudáveis quando usado na sua forma integral, ou pelo menos são melhores do que os refinados, eles também são calóricos. Então eu tenho pacientes que exageram na quantidade de arroz integral, de massa integral, de cereal, de granola, de quinoa, achando que é super saudável. É saudável, mas também é calórico. Então tudo é uma questão da quantidade. Preste atenção nisso. Será que esse é o seu caso? Quinta razão, você pode ser portador de resistência à insulina. A resistência à insulina é uma condição normalmente associada ao ganho de peso, sedentarismo, em que você tem um aumento dos níveis de insulina no corpo. A insulina é um hormônio que ajuda a gente a poupar energia, a fazer gordura. Então ela vai de contra o que você quer, que na verdade é perder gordura quando você está querendo emagrecer. Então, às vezes, o seu caso é um caso de resistência à insulina que tem como a gente fazer um exame, uma avaliação clínica no consultório, através do exame do paciente, de um exame de sangue, a gente consegue verificar se você tem resistência à insulina. E resistência à insulina tem medicação. Então, já existem medicações hoje em dia que podem ajudar tanto na melhora desse perfil metabólico nos pacientes que têm síndrome metabólica ou que têm resistência à insulina ou que têm pré-diabetes, tem grande predisposição de desenvolver diabetes. Hoje em dia tem medicação que a gente pode usar que vai estar ajudando tanto na diminuição desses níveis de insulina, também vai estar ajudando no controle do apetite e na melhora do metabolismo, que vai acabar contribuindo para ajudar nessa perda de peso. Se você tem resistência à insulina e não está diagnosticado e não está tratando, é um alerta importante. Isso pode ser uma razão para você não estar perdendo peso. Bom, essas são as principais razões que eu vejo todo dia aqui no meu consultório, mas existem outras razões também. Razões para você não estar perdendo peso, por exemplo, o estresse, você comer muito após uma atividade física, você manter hábitos de vida sedentários, você está dormindo mal, dorme poucas horas por noite, você tem o hábito de comer vendo televisão ou no celular, isso pode atrapalhar sim. É muito importante que a gente coma devagar, que mastigue bem os alimentos, que coma com atenção na alimentação, naquele processo de digestão, do ato de se alimentar em si e não ligado em outra coisa. É muito importante que a gente faça as escolhas certas e procure se alimentar com qualidade. Eu vejo às vezes pessoas comendo comidas muito ricas em gorduras, as gorduras saturadas que fazem muito mal pra gente e isso causa uma inflamação no nosso corpo. Essa inflamação aumenta os níveis de insulina, que vai favorecer você ganhar peso. Então vamos saber se alimentar de forma saudável. Isso podem ser razões também importantes que a gente tem que estar levando em conta. Então é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro do que vem por aí. Um grande beijo e até a próxima!